Bem-vindos ao Sócrates Uiuius. Em um mundo repleto de perguntas, onde a busca pelo conhecimento é eterna, surge uma figura que transcende séculos, Sócrates. Neste canal, embarcaremos em uma jornada através dos tempos, mergulhando na mente brilhante deste filósofo extraordinário. Descobriremos juntos as ideias revolucionárias que moldaram a história do pensamento humano e ainda ecoam em nossos dias. Preparem-se para diálogos profundos, questionamentos inquietantes e lições que transcenderão o tempo. Porque, como disse o próprio Sócrates, a vida sem exame não vale a pena ser vivida. Então, junte-se a nós nesta jornada de autoconhecimento e descoberta. Clique em gostei. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio. Está pronto para expandir sua mente? Sócrates foi um filósofo grego antigo, amplamente considerado um dos fundadores da filosofia ocidental. Ele nasceu por volta de 470 a.C. em Atenas, na Grécia, e viveu até aproximadamente 399 a.C., quando foi condenado à morte por corromper a juventude e por impiedade aos deuses da cidade. Sócrates é conhecido principalmente por suas contribuições à ética e à epistemologia, e seu método de ensino, conhecido como maiêutica, que envolvia fazer perguntas para levar os alunos a descobrir a verdade por si mesmos. Ele foi um dos mais influentes e controversos pensadores da história ocidental. Sócrates viveu durante um período crucial na história da Grécia Antiga, conhecido como o período clássico. Durante esse tempo, Atenas era uma cidade-estado em ascensão, com um sistema político democrático emergente e um florescimento cultural significativo. Durante o século V a.C., Atenas experimentou um desenvolvimento político notável, com a implementação de um sistema democrático que permitia a participação política direta dos cidadãos. No início da vida de Sócrates, Atenas esteve envolvida nas guerras persas, 490-479 a.C., uma série de conflitos contra o Império Persa. Essas guerras tiveram um impacto significativo na política e na cultura grega. Durante a vida de Sócrates, Atenas também estava envolvida na Guerra do Peloponeso, 431-404 a.C., um conflito prolongado com Esparta e suas alianças. Essa guerra teve consequências devastadoras para Atenas, tanto políticas quanto econômicas. Apesar dos desafios políticos e militares, o período também testemunhou um florescimento cultural sem precedentes em Atenas, conhecido como Século de Péricles, durante o qual a cidade se tornou um centro de arte, filosofia, literatura e arquitetura. Durante o tempo de Sócrates, os sofistas, professores itinerantes que ensinavam retórica e argumentação, eram proeminentes em Atenas. Sócrates frequentemente interagia com eles e criticava seu método de ensino. Sócrates viveu em um período de mudança cultural e social, onde muitos acreditavam que a sociedade estava enfrentando uma decadência moral e política. Ele era conhecido por suas críticas à sociedade ateniense, especialmente à corrupção política e à falta de reflexão moral. Esse contexto histórico tumultuado e culturalmente rico certamente influenciou as ideias e abordagens de Sócrates em relação à ética, política e conhecimento. Ele procurava entender a verdade, a virtude e a justiça em meio a esse cenário desafiador, contribuindo significativamente para o desenvolvimento da filosofia ocidental. Sócrates buscava o conhecimento através de um método de investigação que se tornou conhecido como maiêutica ou método socrático. Este método baseava-se na ideia de que o conhecimento verdadeiro já está presente dentro da mente das pessoas e que o papel do filósofo é ajudar a trazê-lo à luz através do questionamento cuidadoso. O método socrático de questionamento envolvia uma série de passos. Diálogo. Sócrates iniciava uma conversa com um interlocutor sobre um tema específico, como justiça, virtude ou coragem. Em vez de fornecer respostas diretas, Sócrates fazia uma série de perguntas para explorar as crenças e opiniões do interlocutor. Essas perguntas eram frequentemente simples, mas destinadas a levar o interlocutor a refletir mais profundamente sobre suas próprias ideias e a reconhecer possíveis contradições ou lacunas em seu raciocínio. Sócrates muitas vezes adotava uma postura de humildade intelectual, fingindo ignorância sobre o assunto em questão. Isso incentivava o interlocutor a se sentir mais à vontade para expressar suas opiniões e para defender suas crenças com mais vigor. Se as respostas do interlocutor revelassem contradições ou inconsistências, Sócrates usava o método da refutação para mostrar que as crenças do interlocutor eram insustentáveis. Isso muitas vezes levava o interlocutor a questionar suas próprias opiniões e a estar mais aberto a considerar novas ideias. Por fim, Sócrates buscava induzir o interlocutor a chegar às suas próprias conclusões através do processo de questionamento. Ele não oferecia respostas definitivas, mas incentivava o pensamento crítico e a autorreflexão.
O método socrático de questionamento era uma forma poderosa de promover o pensamento crítico e a investigação filosófica. Ao invés de simplesmente transmitir conhecimento, Sócrates buscava capacitar seus alunos a pensar por si mesmos e a chegar às suas próprias conclusões através do processo de diálogo e investigação. Esse método influenciou profundamente o desenvolvimento da filosofia ocidental e continua a ser estudado e praticado até hoje. Sócrates deixou um legado filosófico rico, que ainda é estudado e debatido até os dias de hoje. Uma das ideias centrais de Sócrates é a máxima conhece-te a ti mesmo. Ele argumentava que a chave para a sabedoria e a virtude era o autoconhecimento, entender nossas próprias limitações, crenças e motivos. Sócrates acreditava que só poderíamos alcançar a excelência moral e intelectual se examinássemos nossas próprias vidas e procurássemos compreender quem somos verdadeiramente. Sócrates estava profundamente interessado na questão da virtude, ou seja, o que é o bem e como devemos viver nossas vidas. Ele argumentava que a virtude não era simplesmente uma questão de seguir regras externas, mas sim de cultivar uma alma justa e moral. Ele defendia que a verdadeira felicidade só poderia ser alcançada vivendo de acordo com a virtude, mesmo que isso envolvesse sacrifícios pessoais. Sócrates acreditava que a ignorância era a raiz de todos os males. Ele argumentava que as pessoas cometiam erros e agiam de maneira injusta não por malícia, mas por falta de entendimento. Assim, ele via a educação e o conhecimento como antídotos para a ignorância e como meios de promover o bem-estar individual e social. Sócrates dedicava grande parte de sua filosofia à ética e à moralidade. Ele defendia que o objetivo da vida era a busca pela excelência moral, e que isso só poderia ser alcançado através do autoconhecimento e da reflexão crítica sobre nossas próprias ações. Ele também enfatizava a importância de viver uma vida justa e virtuosa, independentemente das consequências pessoais. Em resumo, Sócrates foi um defensor fervoroso do pensamento crítico, da reflexão ética e do autoconhecimento como meios de alcançar a sabedoria e a excelência moral. Suas ideias continuam a inspirar e influenciar pensadores em todo o mundo, e seu método de questionamento socrático permanece uma ferramenta poderosa para a busca do conhecimento e da verdade. E é isso, pessoal, esse foi um resumo detalhado da vida de um dos maiores filósofos da história. Para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal e se você gostou, deixe o like e compartilhe o conhecimento com seus amigos.